Bom dia a todos, meu nome é Sara Egídia, sou do primeiro CDT de ADM e hoje eu e meus colegas vamos apresentar o novo fluxo migratório dos refugiados e imigrantes. O nosso roteiro de apresentação é composto pela imigração no Brasil, imigração dos cubanos para o Brasil, imigração dos venezuelanos para o Brasil, imigração dos haitianos para o Brasil e um pouquinho mais sobre imigração no Brasil. E agora eu vou falar sobre a imigração no Brasil. A marca da imigração no Brasil pode ser percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais regiões brasileiras, Sudeste e Sul. A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando o povoamento e a exploração da terra por meio de atividades agrárias. A imigração teve início no Brasil a partir de 1530, quando começou a estabelecer-se um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. Foi um movimento ao mesmo tempo colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria brasileira, sobretudo no processo de miscigenação que incorporou portugueses, negros e indígenas. Nos efeitos da imigração, os imigrantes alemães se radicaram também em Minas Gerais, nos atuais municípios de Teófilo, Otoni e Juiz de Fora, e no Espírito Santo, onde hoje é o município de Santa Teresa. Aos imigrantes devem-se ainda outras contribuições de diferentes setores de atividade brasileira. Uma das mais significativas apresenta-se no processo de industrialização dos estados da região sul do país, onde o artesanato rural das colônias cresceu até transformar-se em uma pequena ou média indústria. Somente em São Paulo é grande a influência dos italianos na arquitetura, sem contar que todos os imigrantes ajudaram no cardápio e na cultura brasileira. Bom dia, eu sou Ana Beatriz e vou falar sobre imigração cubana. Implantação do socialismo em Cuba. O Estado socialista não é muito utilizado entre países, mas alguns tentam construir uma república socialista. Atualmente, os países que conservam total ou parcialmente são China, Cuba, Coreia do Norte e Vietnã. Cuba é um país que adotou isso recentemente e ainda está em estado de mudança. Por causa dessas mudanças do capitalismo para o socialismo, o governo está dividido em três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário, fazendo mudança que às vezes nem o próprio país está preparado para tal. Um exemplo é a questão da escassez de bens, especialmente o alimento. Cerca de 80% dos produtos que consomem são importados. Essa precariedade de alimento faz com que a população saia do país em busca de melhores condições de vida para outros lugares, tal como, por exemplo, o Brasil. Oi, eu sou Isabela e vou falar sobre a imigração dos venezuelanos para o Brasil. Crise política e econômica na Venezuela. Com a morte do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, o governo do país foi assumido no ano de 2013 por Nicolás Maduro. O objetivo do Maduro era manter a mesma política adotada por Chávez. No entanto, ele se deparou com a realidade no país completamente diferente do cenário vivido pelo seu antecessor. O cenário herdado apontava os graves problemas como a alta do preço do barril de petróleo, a inflação acima de 800% ao ano, elevação dos preços de recursos básicos e a falta deles no mercado. Toda essa conjuntura provocou o colapso socioeconômico do país. A saída dos venezuelanos foi migrar para outro país em busca de condições mínimas para sobreviver. Causa da imigração venezuelana para o Brasil. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados, o Brasil é o segundo país mais visitado pelos venezuelanos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Os imigrantes venezuelanos enxergam o Brasil o refúgio que necessitam para sobreviver. Para entrar no território brasileiro, que faz fronteira com a Venezuela por meio de um estado da Roraima, os venezuelanos não precisam de visto, podendo permanecer até 60 dias apenas como turistas. Em razão da crise que se instalou na Venezuela, o Brasil permitiu que os venezuelanos buscasse refúgio, oferecendo residência temporária e possibilitando que os imigrantes pudessem inserir-se na sociedade. Assim sendo, os venezuelanos acreditam que conseguiriam melhores condições de vida no território brasileiro. Quais são as consequências da crise venezuelana no Brasil? O Brasil é atualmente o país com o maior fluxo migratório de venezuelanos. A entrada dos imigrantes acontece por Roraima, como já dito, mais precisamente pela cidade chamada Pacaraíma. Esse foi o estado brasileiro mais afetado pelo intenso fluxo migratório do venezuelano, visto que é a região com maior acessibilidade. Em virtude da falta de políticas públicas
que acolha essa massa migratória para inserir no mercado de trabalho, fornecer educação e saúde, entre outras necessidades básicas, boa parte dos venezuelanos que se encontram em Roraima lotou semáforos para pedir esmola ou vender alimentos, improvisando barracas, prostituindo-se e até mesmo praticando crimes. O fato é que a prefeitura carece do apoio do governo federal. A ajuda do Estado romairense vem principalmente das instâncias municipais e estaduais. O governo brasileiro fez um repasse de 480 mil em agosto de 2017. Contudo, o valor foi insuficiente para atender a demanda. Segundo a coordenadora do Programa da Política Externa de Conectas Direitos Humanos, Camila Sano, o governo federal tardou em assumir a responsabilidade do reflexo provocado pela entrada da concentração dos venezuelanos em Roraima. Os 3 momentos de fluxo migratório, segundo o professor de Relações Internacionais João Carlos. Primeiro momento. Inicialmente houve no Brasil o que chamamos de imigração pendular, isto é, um deslocamento momentâneo, geralmente motivado pela busca por emprego. Os venezuelanos migraram para o Brasil a fim de se inserir-se no mercado de trabalho e também para buscar insumos básicos que faltavam em seu país. Posteriormente, retornaram à Venezuela. Segundo momento. A Venezuela não apresentava histórico de imigração, isto é, os venezuelanos não tinham o hábito de deixar seu país. Nesse segundo momento do fluxo migratório, muitos tentaram ficar próximo de seus países de origem e passaram, então, a fixar-se perto da fronteira. Terceiro momento. Os imigrantes venezuelanos passaram de vez pelo estado de Roraima e seguiram para os outros estados em busca de ofertas de trabalhos. Oi, aqui é o Luiz e vou falar sobre os imigrantes haitianos. O Haiti é um país localizado na América Central, fazendo a fronteira com a República Dominicana, e é um dos países mais pobres do mundo. Tem um IDH extremamente baixo e ainda uma alta taxa de desemprego, chegando a 14% de desempregados no país. A educação lá também é algo complicado, aproximadamente metade da população é analfabeta. Isso se deve principalmente pelo fato de que 80% das escolas de lá são privadas, e com a baixa renda da população, gera uma massa de pessoas que não têm acesso a esse ensino. Além de todos esses problemas sociais e políticos, o Haiti também sofre de desastres naturais, como o terremoto em 2010, que causou uma enorme catástrofe no país, deixando milhões de pessoas desabrigadas e mais de 300 mil mortos. Desde este acontecimento, a quantidade de haitianos que saíram do país aumentou cada vez mais. Grande parte dos haitianos que saíram do país vieram ao Brasil. Estima-se cerca de 72 mil imigrantes entre os anos de 2010 e 2015. Eles olhavam para o Brasil com esperança, acreditando que aqui poderiam encontrar boas oportunidades de emprego e uma melhora de vida. Um fator relevante para a escolha do Brasil como destino foi que a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti foi liderada pelo Brasil, o que criou grandes laços entre os países. E para chegar até aqui, os haitianos passavam por diversos países, como Equador, Bolívia e Peru, e chegavam na região norte, especialmente no Acre. Mas não ficavam apenas por lá, a maioria deles se fixavam na região sul e sudeste, para melhores chances de emprego. Por motivos de extrema necessidade de emprego e pouca oferta, essas pessoas acabam aceitando qualquer oportunidade, o que resulta no aumento da exploração de mão de obra e na marginalização de trabalhos informais. O estado brasileiro mais afetado pelo fluxo migratório dos haitianos foi o Acre, já que as cidades não eram capazes de absorver o número de imigrantes que chegavam lá, gerando uma situação caótica no estado. Bom dia, eu sou a Manuela e irei debater sobre alguns outros pontos da imigração no Brasil. A pergunta que sempre fica é se o Brasil tem a capacidade necessária para receber esses imigrantes. Apesar do estado de Roraima, por exemplo, não conseguir absorver sozinho toda essa demanda, o número de imigrantes em território brasileiro não ultrapassa a capacidade do país como um todo. Apenas 1% da população no Brasil é constituída por essas pessoas. E o grande problema é a concentração dos imigrantes em apenas um lugar. Sendo assim, é necessário que seja feito um estudo capaz de distribuir a população para outros cantos urbanos, que possam oferecer melhores oportunidades de trabalho e melhores condições de vida. Falta de destaque diante outros acontecimentos no mundo. Há muitas vezes uma grande falta de visibilidade diante de informações sobre esse devido tema. Muitos países estão passando por situações precárias e terríveis, como terremotos, no caso de Haiti, guerras no caso da Síria, por exemplo, e crises, fazendo outros países serem deixados de lado, mesmo tendo um sistema tão precário quanto. Sobre as ONGs brasileiras, a saída para terras estrangeiras muitas vezes é carregada por conflitos e guerras.
Sendo assim, no Brasil há inúmeras ONGs com o objetivo de ajudar essas pessoas. Algumas delas são a Abraço Cultural, que conta com operações no Rio de Janeiro e São Paulo. O Abraço Cultural emprega refugiados e imigrantes para dar aula de idiomas e compartilhar sua cultura. Missão Paz renova-se constantemente e atende pessoas de mais de 70 nacionalidades. Oferece um apoio completo aos imigrantes e refugiados, desde serviço de documentação, informação jurídica, mediação de trabalho, serviços de saúde física e mental, assistência social e acolhimento. E por último, o PARR, que é o Programa de Apoio para a Recolonização de Refugiados, que foi criado em 2011. Bom, esse foi o trabalho, espero que todos tenham entendido e agradecemos profundamente a atenção.